Axé, meu saravá a todos, meu nome é Wesley, sou sacerdote de Umbanda e veio aqui gravar mais um vídeo para vocês. Hoje, continuando na sequência sobre mediunidade, falar um pouco mais sobre a mediunidade de Umbanda, que muitas pessoas, muitos irmãos têm dúvidas ainda, né, sobre a mediunidade, como é que ela funciona. Nós falamos no último vídeo sobre a mediunidade inconsciente e agora eu quero falar da mediunidade consciente, tá? Os três pilares da mediunidade consciente, de como você pode fortalecer essa mediunidade consciente. Então nós vamos passar aqui três pilares para que vocês consigam manter esse segmento e para que você consiga ter realmente uma mediunidade sadia, uma mediunidade que vai te agregar no seu crescimento, sem pressa, sem colocar ansiedade no aprendizagem, porque tudo requer tempo, tudo requer paciência para que as coisas possam florir, para que as coisas possam andar. Hoje a gente se depara com médios, com irmãos, pessoas que estão começando a sua jornada na Umbanda, muitas vezes com ansiedade para incorporação, já querer saber quem é o orixá de coroa, de cabeça, rituais. Então eu acredito que isso, de certa forma, atrapalha um pouco, né, a evolução do médium. Porque, na verdade, a base da mediunidade, a base da Umbanda é as manifestações espirituais. Então, muitas vezes a pessoa quer saber um ritual, ela quer saber como faz até assentamento vibratório, coisas relacionadas ao sacerdócio. Então, já buscando, né, esse conhecimento que muitas vezes ainda a pessoa não está pronta para obter, que requer tempo e confiança para poder fazer certos tipos de rituais. E a Umbanda é uma religião ritualística, nós temos bastante rituais dentro dos nossos cultos, né? Então, acredito que cria essa ansiedade, as pessoas querem conhecer mais. Mas, bom, deixa eu falar. Na verdade, o que acontece? Eu vou falar sobre a minha experiência, sobre a minha vivência, tá? Pode ser que outros canais, outros sacerdotes falem diferente de mim. Então, assim, o seu pai de santo tá certo. E eu, não que esteja errado, eu só tenho uma outra opinião, tá? Então, assim, errado é aquele que faz maldade, errado é aquele que propaga o mal. Então, a gente pode divergir em alguns fundamentos da Umbanda. Não digo que o outro pai de santo está errado, mas nós pensamos diferente, né? Então, eu acredito que esse é o caminho. Bom, primeiro pilar que a gente tem que entender é o autoconhecimento. Como é que você vai ter uma mediunidade consciente se você não se conhece? É muito complicado, porque exatamente por isso, porque quando você está incorporado, você não apaga, né? Não é a mediunidade inconsciente como nós falamos no outro vídeo. Então, assim, a mediunidade consciente, você está presente o tempo inteiro na manifestação, do começo ao fim, né? E muitas vezes lá 1 hora, 2 horas de incorporação, às vezes você pode achar que não está mais incorporado, que já é você. Então você tem que se conhecer para poder compreender o que está passando na sua mente, no seu corpo físico, no seu corpo energético, né? Muitas vezes os guias já estão passando informações para a gente antes de incorporar, durante a incorporação, né? E a voz que vem na nossa mente. É que às vezes fala assim, mas sou eu que estou pensando isso. E não é, o guia está falando com você através do seu mental, da sua glândula pineal. Né? E a gente vai fazer um vídeo sobre a glândula pineal também. Tá? Então, primeiro pilar, autoconhecimento, saber quem você é. Como é que você consegue saber quem você é? Eu aqui no nosso terreiro, no meu trabalho como sacerdote, o que a gente faz? Meditação. A meditação ela é um passo assim, primordial para quem quer se conhecer. Porque você desliga do plano exterior e ativa o plano interior. Ativa a sua essência. Você se encontra. Então, quando eu sei quem eu sou, raramente você vai ou ter um excesso de animismo, né? Ou até mistificação, porque você se conhece. Você sabe como é que você age. Então, quando há uma manifestação da entidade, você é médio consciente, você tem que primeiro se conhecer para saber quando é você e quando é o guia espiritual. Aí entra a confusão. Que aí a pessoa fala assim, mas sou eu que estou falando. Sim, você existe.
Você fala, você pensa, você não sai desse orbe, você não sai deste plano. Você apenas manifesta uma força, uma consciência, tá? Então, o primeiro pilar que eu passo para vocês é o autoconhecimento. E a recomendação, a meditação é o caminho. Eu acredito assim que não existe uma outra forma que você encontre o autoconhecimento sem meditação. Nem que seja uma meditação na frente de uma vela, que seja feito. Na hora que você estiver falando com os seus guias espirituais nas suas firmezas, ali você consegue ter um autoconhecimento e dialogar mentalmente com eles. É uma meditação e a oração, ela é uma meditação, tá bom? O nosso segundo pilar, reforma íntima. Pessoal, não tem como você querer acessar espíritos de grande elevação se você ainda se mantém numa energia baixa, com pensamentos negativos, com atitudes negativas. É difícil você conectar com a espiritualidade maior se você ainda mantém os velhos hábitos. Então a reforma íntima, ela é um pouco complicada, eu concordo, ela não é fácil de fazer, mas ela é necessária para que você consiga realmente mudar a energia interna. Se fala hoje muito de reforma íntima, né? Se fala muito, hoje existem vários livros, né, que dá o caminho da reforma íntima. Então é bacana a gente sempre estar lendo, estudando, fazendo a nossa reforma interior. Porque quando você modifica o seu interno, a sua energia que exterioriza é uma energia de luz, uma energia positiva. E todo mundo consegue. Todo mundo consegue. É só dar o primeiro passo. Você não vai fazer reforma íntima, mudança interna, começando pelo mais difícil. Você vai começar pelo lado mais fácil, né? Que normalmente é o quê? Por exemplo, você parar de falar mal das pessoas, né? Eu acho que é o primeiro passo. Nossa, você vai falar, você já pensa, poxa, não vou falar mais. Então você já começou a fazer o quê? Dar os primeiros passos. Então, para o nosso segundo pilar, reforma íntima, eu acredito que isso seja uma das formas mais eficazes para você ter uma mediunidade consciente e produtiva. Os nossos guias espirituais, o que eles esperam de nós? Que a gente faça mudança, que a gente evolua, que a gente cresça espiritualmente, né? Não que a gente fique sempre dependente do guia, do caboclo, do Exu, porque eles são já espíritos com consciência e são espíritos livres. Até então que eles escolheram o trabalho para vir aqui neste plano terreno nos auxiliar. Então, o nosso segundo pilar é a reforma íntima. E nosso terceiro pilar e o mais importante, fé. Você precisa ter fé. Como é que você vai acreditar na manifestação espiritual se você não tem fé? A fé é a base de tudo que a gente começa num caminho espiritual. Sem fé, você não consegue fazer nada, você não consegue transformar, você não consegue trazer a energia espiritual atuante em você para a manifestação do espírito, para a caridade, que é a base da Umbanda. Então você precisa ter fé na tua mediunidade, ter fé no seu caminho espiritual, ter fé no que está acontecendo, pois quando você coloca dúvida, você também está contrariando a energia da fé. A fé é aquilo que você acredita além da matéria, além das coisas mundanas. Então, para o terceiro pilar, a fé é essencial, você precisa cultivar a fé. Você precisa caminhar com a fé em todos os momentos da sua vida. Muitas vezes a nossa fé é testada, isso com certeza. Para quê? Para fortalecer o seu caminho espiritual, para te dar mais gás, para te dar mais força naquilo que você vai passar. Então, se você não tiver fé no seu caminho, na sua mediunidade, fica muito difícil de você evoluir, de você crescer, tá bom? Então, esses são os 3 pilares que eu acredito que seja assim, essencial para o médium consciente, para que ele consiga trabalhar com toda a força, todo o axé, se conhecendo, fazendo a mudança que precisa e tendo fé em Deus, nos orixás e na espiritualidade maior. Muita luz, muita paz a todos, gratidão, axé e meu salve fraterno a todos.